Fala pessoal, nesse vídeo vou apresentar a vocês como criar uma folha de frequência automatizada utilizando o Google Sheets em conjunto com o AppSheets, que seria as extensões aqui do Google. Ele já vem com essa opção aqui, AppSheets, que seria equivalente a usar o LibreOffice Calc mais as macros habilitadas, né? Ou então o Excel com as macros. Então o legal é que utilizando aqui no Google Sheets, né? Ele fica disponível de forma online e é melhor do que estar deixando só numa máquina offline. Então eu vou mostrar aqui como é essa folha de frequência. Eu já tenho ela feita aqui. Basicamente são essas quatro abas aqui, ó. Temos a aba dados, a aba feriados, a aba modelos e a aba impressão. Então na aba dados ficam os dados, os registros, né, dos funcionários. Cada linha é um funcionário com o nome, cargo e matrícula. No caso aqui tem 3 funcionários fictícios, né, com seus devidos dados. Eu coloquei aqui um botão aqui para você clicar e executar esse script que vai estar habilitado aqui nas macros. Além disso, além dessa opção aqui de dados, vai ter outra aba aqui chamada feriados, onde você vai colocar os dias de feriados. Por exemplo, se tiver dia 3 desse mês for feriado, posso adicionar aqui. Se tiver mais de um feriado, posso adicionar mais outro item e colocar aqui os dias que são feriados. Então, feriados fica nessa aba aqui e os dados do funcionário fica nessa aba aqui. Modelo. O modelo é um exemplo da folha de frequência, ó, com a logo da empresa aqui em cima. É o nome da empresa, o nome que vai ficar aqui o funcionário, o cargo e os dados dele. No caso aqui o ano e a carga horária, que não está dinâmico, mas poderia ser feito automatizado também, mas nesse caso aqui não está automático. É claro, o ano e mês ele está automático porque ele está usando a função igual today, né? Então ele vai pegar sempre a data atual e vai mostrar aí só o mês e o ano, porque eu vim formatar, escolhi aqui a opção número de forma personalizada, escolhi só para ajustar para ficar o mês e o ano. Além disso, temos aqui o horário aqui, né, de entrada e saída desse funcionário. E essas opções aqui de sábado e domingo e feriados também, ela é gerada de forma automática através do script usado aqui em extensões no AppSheet. Então, se você vir em extensões, clicar em AppSheet, vai abrir essa janela aqui, em que você escreve um script aqui em JavaScript, né, a macro que você está criando, e essa macro mexe aqui, configura, modifica e manipula diversas informações na sua planilha. Então o que eu faço então? Eu varro aqui todas essas áreas aqui, pego os dados da semana, né, do mês na verdade, e vejo se é sábado ou domingo e coloco aqui, ó. Quando for sábado coloco aqui, quando for domingo aqui. Os dias que for feriado também vai ser incluído em uma linha aqui. Para isso, todo mês ele vai fazer isso aí baseado no mês que está atualmente. Ou seja, nesse mês atualmente aí dia 5 seria um sábado. Então ele faz isso de forma automatizada, você não precisa estar manipulando essas linhas aqui. Só rodar o script aqui, clicando em executar, ele vai fazer esse processo. Só que ele vai fazer esse processo para cada um dos usuários. Depois que ele faz isso para um usuário, ele copia essa área de modelo aqui, toda essa área, e joga aqui na área de impressão. Aqui com o primeiro usuário, depois ele adiciona o segundo modelo abaixo do primeiro, né, com o segundo funcionário. Ele vai fazer isso até que todos os dados aqui tenham sido preenchidos, apareça aqui impressão. Pronto, após isso eu vou demonstrar aqui clicando nesse botão aqui executar, que nada mais é do que a chamada dessa macro aqui em macros gerar folha de frequência. Isso aqui é uma função que foi criada aqui no AppScript. Então eu vou clicar aqui só para demonstrar o funcionamento. Cliquei em OK
ele vai dizer que está em execução. A primeira vez aparece uma janela e eu tenho que clicar em permitir que essa macro seja executada, da permissão de usuário. É uma coisa bem simples, só clicar em OK umas 2, 3 vezes aí. Não me lembro muito bem, mas você faz isso só uma vez, as próximas vezes não vai aparecer mais. Então o script tem uma certa demora um pouco, porque ele vai estar pegando aqui cada uma das linhas, depois vindo aqui em modelo, preenchendo cada um dos modelos aqui. Veja, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, dia 3 e dia 10, o modelo já ficou aqui no dia 3 e no dia 10 com o feriado. E depois disso, o script já terminou, desapareceu aquela janelinha dizendo que estava em execução. A área aqui de impressão vai estar já com todos os dados. Você pode vir aqui no botão de impressão, imprimir, e já vai estar no formato aqui que cada um desses itens vai estar por página, né? Ó, cada uma dessas telas de impressão. Então aqui vai estar o primeiro usuário, aqui vai estar o segundo e aqui o terceiro. Se eu clicar em próximo, ele já vai abrir para imprimir aqui e eu posso salvar em PDF. Então vamos ver então passo a passo como é que acontece isso aqui. Então o que eu fiz? Vim aqui em extensão, App Script e abriu esse script aqui, essa janela de script. No caso ela estava vazio. Essa área aqui eu fiz todo, né? Então o que eu fiz aqui? Basicamente peguei a planilha, deletei todas as colunas aqui da E para frente, né? Que isso é bem fácil, só selecionar todas, né? Clicar aqui com o direito, excluir coluna e exclui. Também fiz isso com as linhas. E se eu quiser adicionar mais funcionários, só adicionar a quantidade de linhas aqui, vai aparecer e eu preencho aqui e fiz um script para pegar todo esse conteúdo. Então vamos ver o que o script faz aqui. Então primeiro eu pego aqui, ó, usando essa chamada aqui, ó, Script Sheet App, que é uma representação da planilha em si, né? Pego a planilha que está ativada, né, atualmente, que é Active Spreadsheet, e guardo na variável SS. Então quem conhece JavaScript cria variável com a chamada aqui, com essa opção aqui, let. Então eu criei eu peguei aqui o spreadsheet atual, chamei de SS aqui, guardei na variável SS. Depois peguei cada uma dessas abas através dessa variável SS, ó, .getSheetByName, e peguei impressão, guardei em SImpress. Peguei modelo, guardei em STemplate. Peguei dados, coloquei em SData. E os feriados em SHoliday. Ou seja, todas essas variáveis aqui, ela é uma representação em JavaScript, né, dessas abas aqui. Depois disso, eu peguei aqui a variável aqui SData, que é representada na aba dados, né? Peguei toda a planilha que está mostrando atualmente, né, em dados, que seria toda essa área aqui de dados, ó, que vai do A1 até o D4. Atualmente, né, ela pode aumentar. Mas eu peguei todos esses dados e peguei também todos os valores que está disponível aqui nessa área aqui. Então se você vier, por exemplo, aqui, ó, depois daqui, eu posso colocar um console.log e colocar data para ver o que vai mostrar nesse momento aqui. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou vir nessa parte aqui de baixo e vou comentar toda essa parte aqui para não deixar o script devagar, né? Então aqui eu vou executar já essa função aqui, clicar em executar, ele vai mostrar o que está vindo nessa variável data. Então veja aqui que é uma representação aqui em estrutura de dados, né, de toda essa planilha aqui, toda essa aba dados. Só que ela vem tanto com o cabeçalho quanto com os dados aqui. Mas você já sabe que está aqui guardado na variável data.
nessa variável holiday, o que foi que eu fiz também? Eu peguei todos os dados lá que estão na variável, que estão na planilha aqui na aba feriado. Então ela vai pegar tanto o feriado 1 e 10, 3 e 10 aqui, né? Todos os dados que tiver aqui. E vai colocar nessa variável holiday. O que eu fiz também então, eu peguei esses dados, já que ele vem tanto com o cabeçalho aqui, feriados, com os dados, foi que eu fiz, eu usei aqui a função filter e filtrei todos os dados que sejam maior, todos os itens, né, sejam maior que 0, assim não vai vir um cabeçalho, e depois fiz um map, porque depois disso aqui, você pode perceber aqui embaixo que cada item é um registro. Ou seja, nessa variável holiday, eu teria um registro aqui para a coluna, já que só é uma coluna lá, e outro registro para a linha. Então ficaria cada dado dentro de uma linha, dentro de uma coluna por si só. Então eu não quero isso, eu mapeei aqui, usei um map. Usei um map para simplesmente pegar o primeiro item lá, a primeira coluna, e já jogar aqui. Então se você for ver o holiday array, né, para criar um array do tipo que guarda todos os dados dos meus feriados. Então se eu executar aqui, você viu aqui que está aqui o 3 e o 10 em forma de array, a fim que eu possa manipular aqui com JavaScript mais fácil. Pronto, após isso, criei aqui uma função generate frequent sheet, que vai ser executada lá no botão no macro. Geralmente quando você cria um novo arquivo aqui no AppSheet, aparece myfunction, então eu mudei aqui porque é o que coloquei o que a função faz, né, que gerar uma nova folha de frequência. Então o que essa função faz? Essa função se estende daqui até essa área aqui, né, basicamente é todo o script. Primeiramente, quando essa função for executada, ela vai pegar a data atual e vai pegar o ano atual e guardar na variável ano. Depois vai pegar a data atual, né? Vai pegar o mês e vai somar mais um, porque na função em JavaScript getMonth ele começa de 0 a 11. Então, se eu quero mostrar para o usuário o mês, por exemplo, dezembro, seria mostrado aqui um número 11. E eu quero que apareça 12, então somo mais um para que fique de 1 a 12. E guardo na variável month, que é mês, né? O que eu faço agora? Eu quero saber a quantidade de dias naquele mês, nesse mês month. Então o que eu faço então? Tem essa funçãozinha aqui date, que se eu passar no date o ano atual, o mês anterior que eu quero ver, né? É o mês atual, na verdade, que eu quero ver, nos dias 0, se eu pegar o getDate, isso aqui me traz a quantidade de dias daquele mês, o mês que eu estou querendo ver aqui. Então aqui eu vou ter uma variável total of days, que vai ser o total de dias na semana, no mês, nesse mês aqui. Então, por exemplo, fevereiro, provavelmente aqui estaria 28 ou 29. Então, feito isso, eu já comentei aqui, preencher template, né, que é justamente preencher essa área aqui, modelo. Por quê? Porque agora eu já tenho os dados dos meus feriados e também eu já tenho os dados aqui dos meus funcionários. Só que, claro, eu ainda não tenho os dados dos funcionários, mas eu vou pegar ele bem aqui embaixo. Eu vou mostrar como é que eu faço para pegar cada um dos dados dos funcionários. Mas essa primeira parte aqui, os dados dos funcionários, seria só nessa área que eu comentei. Nessa primeira área aqui, ele vai só preencher o template, que é só essa área de modelo aqui, vai preencher o modelo. Como é que ele vai preencher? Vai preencher esses dados aqui, ó, desde B11 até 41, ele tem que preencher com os nomes da semana. Então, como é que eu faço esse processo de preencher essa área aqui? Primeiro eu vou fazer um for aqui, né? Percorrer, fazer isso aqui, interar de 0 a 31 vezes, né? Porque a quantidade de linhas aqui, ó, a linha vai de 1, na verdade, a 31, mas em JavaScript pode dizer que começa de 0 até 30.
como eu estou usando aqui maior, em vez de maior ou igual, eu posso colocar o 31 aqui. Então eu vou percorrer 31 vezes esse laço aqui de repetição. Crio uma variável aqui, dia da semana. Vou já mostrar porque eu crio essa variável, mas eu tenho a primeira condição. A primeira condição aqui é o total de dias. Se o total de dias for maior que o i, ele vai preencher aqui com o dia da semana, que é essa variável, os tracinhos. Por quê? Porque todas as folhas vão ter 31 linhas. Mas no caso, por exemplo, de fevereiro ou outros meses que tem menos de 31, eu preciso colocar traços aqui no final para que a pessoa não preencha, né? Para dizer que essa linha aqui, esse dia aqui não está disponível nesse mês. Então, essa condição vai ocorrer sempre no final lá da planilha, né? Se não chegar na condição de que o mês é de 28 ou 30, né? Ele vai percorrer de 1 a 31. Então isso só vai acontecer aqui provavelmente no 30, no 29. Mas se não ocorrer, se for dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, ele vai para essa opção aqui. Que é o quê? Que ele vai testar os dias que são feriados. Então ele vai pegar aquele array, o array Holy Array, né? E vai verificar se o dia que ele está percorrendo aqui é um dia que está incluído nesse array. Se tiver incluído, ele vai chamar o dia da semana de feriado. É por isso que aparece aqui feriado. Ou seja, ele percorreu o array, viu que o 10 está no array, então ele vai colocar feriado em vez de branco ou sábado ou domingo. Então, se não for nenhuma dessas duas condições, ele vai entrar aqui no se não e vai colocar ou o campo em branco ou vai colocar o campo sábado, ou o texto sábado e domingo. Vamos ver como é que ele faz isso aqui. Primeiramente, eu vou pegar aqui, criar uma string do formato data, né? O que eu faço? Eu pego aqui um mês atual, concateno com a barra, pego o item da minha linha aqui, que é justamente o dia, né? Nós já vimos que aqui é o mês atual. Aqui vai ser o item da minha linha, que eu estou atualmente, que é a linha que eu quero aqui. Porque, por exemplo, se eu estou interagindo com 0, na verdade o valor aqui é 1. Então, eu poderia simplesmente aqui, nesse laço, colocar um valor i mais 1, né? Estou percebendo aqui que eu poderia colocar só o valor i mais 1, já que eu estou dentro da interação aqui. Mas o que eu fiz? Eu decidi acessar o template, que é o modelo, pegar o item i, que eu estou aqui, mais 11, porque ele começa aqui ó, no 11. Começa no 11. Então A11 aqui, né? Ó, e coluna 1. Então eu pego o valor, isso aqui eu poderia simplesmente diminuir aqui por o i mais 1. Então, mas eu vou deixar dessa maneira aqui, porque aí ele vai estar copiando o valor que está mostrando aqui, ó, no dia aqui. Vai colocar um barra aqui e colocar um ano. Então, basicamente, eu vou ter uma data aqui no formato string, com mês, dia e ano. Não é o formato brasileiro, né? O formato mês, dia e ano, porque quando eu uso a função newDate aqui dentro, ó, e passo essa string, ela utiliza esse formato para gerar uma data com a data que eu especifiquei aqui. Então, por que isso? Porque a partir dessa data aqui que eu especifiquei, baseado nesse dateString, eu consigo usar essa função aqui que eu achei na documentação lá do Google, que é o utilities formatDate, em que eu passo aqui ó, a data que eu quero, formato GMTU, e ele vai me dar aqui um formato um formato numérico, de 1 a 7, que é o dia da semana. Ou seja, com essa função aqui, na verdade com essa função aqui, ó, eu passo a data que eu quero e me traz o dia da semana. Então eu passei qualquer dia aqui, ele vai dizer se é sábado ou domingo, do número de 0 a 7. Esse número de 0 a 7 ele vai vir em forma de string, e eu quero ele em forma de inteiro, né, em número. Então eu uso o passe int
na base 10, então se for retornar, por exemplo, a string 7, ele vai transformar no número inteiro 7. E passo por uma função aqui, dias da semana string, que essa dias da semana string foi colocada aqui embaixo. O que ela vai fazer? Vai simplesmente pegar aquele dia no formato numérico, entrar dentro do switch, se for 6 ou 7, vai colocar o sábado e domingo. Se não for nenhum desses, vai colocar um campo vazio. Então com isso aqui ele já preenche todos os meus dados aqui. Feito isso, eu só replico aqui nos outros itens, nas outras colunas aqui, o mesmo dado. Como é que eu faço isso? Simplesmente acesso lá o template, acesso um determinado range, que é a linha e a coluna, né? Ó. A linha começa no da 11, porque aqui começa no 11, né? Ó. A linha aqui é a 11. Então, mais esse deslocamento que é o i, que é onde eu estou, que vai de 0 até chegar lá no final da planilha. E essa aqui é a coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, que é justamente essas 3 colunas aqui. E eu pego esse dado que foi obtido aqui e foi gravado na primeira coluna e gravo nessas outras 4. Então aqui eu já estou com ela preenchida quando eu executo aqui. Então isso aqui é a função de preencher o meu template, que é essa área aqui de modelo. Lembrando que um mês aqui ele é uma fórmula, ele não está usando o macro aqui, não está usando o script. Mas eu poderia fazer, mas eu decidi deixar dessa forma, justamente para testar se ia a fórmula junta na hora de copiar aqui para impressão. Então, o script passou por aqui, ele já preencheu essa item aqui de modelo. O que eu vou fazer agora? Eu preciso copiar ele para essa área de impressão aqui, sempre subindo aqui dentro do offset cada uma das vezes. O que eu faço então aqui? Vamos para essa parte do script, que eu vou até descomentar aqui, que ela estava comentada. Então o que ele faz? Primeiramente eu limpo a minha tela aqui, a minha aba de impressão, que é essa aba aqui. Ou seja, o que eu faço? O script vai fazer simplesmente selecionar tudo, deletar, também vai remover formatação e além disso, não vi a opção aqui, mas ele também vai ajustar aqui o tamanho das colunas, já para ficar no tamanho certo. Então basicamente ele vai limpar toda a minha área aqui de impressão. É importante que, como o modelo aqui tem 41 linhas, a quantidade de linhas que vai ter aqui vai ser 41 vezes o valor de funcionários aqui. Então você coloca um valor bem alto, por exemplo, eu coloquei aqui o valor de 1000, que dá cerca de uns 15 ou mais funcionários. Mas, por exemplo, eu testei aqui com 37 funcionários, no mínimo você coloca 2000 linhas para gerar todas as linhas. Então, voltando aqui ao script, ele vai limpar lá aquela área de impressão. Para dar o offset, eu chamo aqui uma variável chamada linha corrente, né, que é a linha que eu vou estar saltando sempre. Vai começar na linha 1 e depois eu vou estar saltando aqui dentro 42 e 42 linhas. Por que 42? Porque eu também deixo uma linha em branco aqui, ó, para que essa linha aqui essa borda não seja aparecer na impressão da outra página. Então agora o que eu faço então? Vou percorrer o meu dado aqui. Se você ver que nós pegamos os dados, toda a planilha lá, dados, e guardamos em forma de estrutura de dados. Então eu pego esses dados, faço um map. Então eu faço um map aqui pegando cada um desses itens, guardando o item e o index para dizer em qual item do dado eu estou. Ou seja, aqui eu vou ter uma estrutura de cada interação aqui, é como se fosse um for each, né? Cada interação eu vou ter um item da minha planilha dados, da minha aba dados. Também ele vai vir com a primeira planilha aqui, ó, o primeiro item aqui, que seria o cabeçalho. Então o que eu faço então? Eu só faço
o código agir quando o índice for maior que 0. Então eu já estou excluindo aqui o cabeçalho, estou pegando só os itens mesmos, os registros dos funcionários. O que eu vou fazer agora? A partir desses registros, eu vou setar esses valores na minha aba modelo, que é justamente aqui, colocar o nome da pessoa aqui, colocar o cargo, colocar a matrícula. Como é que eu faço isso? Então eu acesso o template, pego a linha que eu quero modificar, por exemplo aqui a linha E5 seria essa linha aqui, né? E5 é a linha referente ao nome. Então uso a função setValue para setar o valor e pego o item, que é o item que veio do meu dado, né? É o primeiro item aqui, ou depois o segundo, o terceiro e tal, e pego a primeira coluna, que justamente a primeira coluna lá da minha estrutura, que foi o nome, né? Então isso eu preencho aqui o nome lá no template, depois preencho o cargo e depois a matrícula. Feito isso, eu já tenho basicamente essa planilha aqui preenchida com os dados que eu quero, né? Porque isso aqui já foi preenchido previamente lá na primeira vez, só precisa fazer uma vez, porque é igual para todos os funcionários. Mas isso aqui vai ficar mudando sempre. Mas ele já fez a mudança depois dessas 3 linhas. O que acontece agora? Eu precisaria simplesmente copiar os dados todo esse modelo aqui para impressão. Que eu faço isso dessa maneira aqui, ó. Acesso o template, pego do A1 ao G42, que é todo, começando daqui, ó, do A1 até o G42, que é aqui o final, copio todo esse conteúdo, né? Então copio ele para a aba lá de impressão com o seguinte range: o valor atual do meu offset, que é a primeira linha lá na primeira interação, depois vai ser a linha 42 na segunda, 43 na verdade, e depois vai saltando, né? Mas eu pego e coloco na primeira coluna também. Isso aqui ele vai copiar todo o conteúdo. Eu vou até mover isso aqui, ó, aqui para cima. Essa função aqui, ela basicamente vai pegar toda essa aba aqui e jogar, começando daqui a jogar aqui. Só que se eu fizer só dessa maneira aqui, ela não vai ficar legal. Vou mostrar porque eu vou comentar aqui esses itens aqui e vou deixar só dessa maneira aí. Então, salvar aqui. Então o que eu vou fazer? Vou executar o script novamente. Não precisa nem ser executado por aqui. Já como nós estamos testando o código aqui, podemos deixar aqui em Generate Frequency e executar. Então o script vai executar. Vamos esperar ele terminar de rodar. Já está mostrando algumas informações, que é justamente a linha lá dos feriados. Terminou de executar. Se você for olhar aqui, olha só o que aconteceu. Ele realmente copiou cada um dos itens aqui para o funcionário. Ele copiou e jogou em impressão. Só que acontece, ó, não está igual, né? Ó. A distância que dá das linhas, de cada uma das colunas e das linhas, não foi preservado, olha só. Então por isso que fica aqui a logo da empresa bem pequeno e não fica de acordo com o que você quer. Até na impressão vai dar erro se deixar assim. Então para isso que eu faço aqui, usa essa função aqui, ó. Essa função aqui, ela vai fazer com que quando for feito a cópia, né, que aqui ele copia só os valores e formatação, mas não copia a largura e a altura da célula. Usando essa variável aqui, essa constante, né, que poderia ser const, não deixei let mesmo, mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar a constante paste, o if, e jogar aqui dentro do copy to, né, aqui no final, ó, com opção falsa aqui, e aqui ele vai copiar todas as larguras das colunas. Só que só isso não vai dar certo. Muitas vezes só as colunas já servem, né?
mas aqui você pode ver que precisa ter também a largura da linha. Só que isso no AppScript ele é meio complicado, não precisa. Eu pensei que só uma linha dessa já resolvia, mas não é dessa maneira. Eles ainda não têm essa função de copiar já com todas as linhas, com a largura das linhas, né, a altura das linhas. Então o que eu faço então? Eu coloquei aqui no final algumas funções que o pessoal criou, a comunidade criou. Na verdade, esse usuário aqui desse site, você pode acessar depois essa documentação aqui, e eles fornecem aqui essas duas funções que eu já colei aqui no final, documentei aqui para dizer que não é do código meu e sim fornecido por esse usuário aqui, que é essa função aqui get row e diff o rates, né, e set row rates. Então essas duas funções ela facilita muito a vida na hora de pegar as larguras e fazer esse processo. Então o que eu faço aqui, ó, se eu deixar só dessa maneira, ainda ia ter esse problema das larguras, das alturas das células, né? Dos registros. Então o que eu vou fazer aqui? Coloquei essas três linhas aqui. Que o que ele vai fazer? Vai executar aquela função lá embaixo, passando o meu modelo e, na verdade, passando todo o modelo, né? Copiando aqui todo o range do A1 até o G42. Feito isso, ó, ele vai guardar nessa variável rowWeight. Então essa linha aqui, o que ela está fazendo? Ela basicamente vai pegar a coluna que eu tô, a linha que eu estou atualmente, né? Que é o primeiro item da linha aqui, e também vai pegar todo o range aqui do meu template, a largura do meu range, e vai setar aqui, ó, no Destination Range, justamente para eu saber a largura que eu vou ter que implementar lá naquela minha no final lá do impressão. Eu copio aqui para saber a largura. O que eu faço então agora? Uso essa função aqui, ó, set row rates, que é justamente para setar cada uma das rows, passando esse Destination Range que foi obtido aqui para cá, né? E também passando o row rates que também já foi obtido aqui. Então eu obtive tanto o row quanto o destination e já passei aqui. Feito isso, ele vai copiar tanto com as colunas aqui do tamanho certo, que é o mais fácil, e também com o segundo, que é usando essa biblioteca de terceiros que eu já falei aqui. Então deixei habilitado. Se eu executar agora, ele vai executar. Ele vai executar aqui e já vai deixar no tamanho certo. Vamos esperar o script terminar. Aqui, ó, no item lá no final, se você for ver, ele usa uma função, um objeto chamado logger.log. Então aqui ele mostra cada vez que ele copiar, cada vez que ele executar essa função aqui, ele mostra o que ele está atuando. Então ele atua 3 vezes porque são 3 funcionários. Então se você for ver agora, ó, agora sim, agora ele colocou aqui tanto a largura da coluna quanto a largura da linha de forma certa. Então o script basicamente ele faz isso aí. Então eu decidi fazer esse vídeo porque essa parte aqui foi complicada de eu achar na internet e pode ser que facilite para quem esteja fazendo o processo de automação dessa maneira aqui. Então, e essa parte aqui também já está bem documentada no Google, no AppSheets, né, na documentação do AppSheets, no AppScript, então você não vai ter dificuldade muito com ela, mas já para a parte dos registros aqui seria mais difícil, né, de você encontrar. Mas basicamente é isso. Se você vier aqui em dados, eu adicionei um botão aqui que é simplesmente vindo inserir desenho. Aí você desenha qualquer coisa que você quiser aí, coloca qualquer texto. Então vai ficar uma seleção aqui. Se você vier nesses 3 pontos, vir em editar, ó, tá aí o desenho. Então como é que eu fiz então para adicionar a macro aqui? Basicamente
eu vim aqui em extensões, macros, gerenciar macros. Aí coloquei o nome aqui da macro, Generate Frequency Sheets. Quem atualizar. E aqui nessa opção, ó, cliquei com direito, né, ó, nesses 3 pontinhos aqui, transferir script. Aí eu coloquei o nome da macro que eu quero executar. Então eu coloquei aquela macro lá, já para ficar disponível, e também coloquei aqui no botão, ó. E agora quando eu clico aqui, ele executa aquela macro sem precisar vir aqui. Posso até fechar. Pronto, script concluído, terminou de executar. Se você for vir em impressão, vai estar aqui. Aí podemos testar, por exemplo, se como é que sairia no outro dia, além do dia 31, né? Porque nesse mês é mês de 31 dias. Então eu vou simular aqui como se fosse o mês de fevereiro, simplesmente diminuindo um aqui, né? Se eu diminuir um aqui do month aqui, ele vai, pelo menos lá nas partes de gerar o dia da semana, ele vai estar gerando como se fosse o dia de fevereiro, o mês de fevereiro. E o mês de fevereiro aqui pelo calendário, ele vai estar com 28 dias, hein? Então ele vai colocar traços lá no final. Vamos ver aqui, ó, no modelo. Ele vai colocar traços aqui do dia 29, 30 e 31. Se nós viermos em impressão aqui, que eu acredito que já terminou aqui, então eu posso vir aqui em impressão. Também tem algum macetezinho aqui. Na hora que você for clicar em imprimir, aqui já está no tamanho certo, né? Mas nem sempre vai funcionar aqui do tamanho certo. Como é que eu vou fazer aqui então? Vou vir aqui em página atual, que é a página que eu quero imprimir, né? Tem a opção de pasta e só células, mas você deixa a página atual. Opção A4, o tipo de página. Retrato, porque nesse caso aqui eu estou usando no formato retrato, né? E aqui na escala podemos ter diversas opções, né? Mas se você ver qualquer outras opções aqui, deixa eu deixar o padrão que geralmente ficava. Fica assim, né? Ó. Então não fica legal dessa forma, né? Ó. Então como é que você faz aqui? Em escala, ajustar a largura. Então ela vai pegar a largura e ajustar aqui. Aí dependendo da altura pode ser que passe ou não. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, a altura é menor e está cortando o papel. O que é feito então aqui? Além da largura, de ajustar da escala, ajustar a largura em imagens, eu gosto de deixar a opção estreito. Aí vai abrir mais e vai deixar mais disponível aqui para baixo, mas ainda vai ter subindo aqui dados, né? Ó. O que eu faço então? Depois de deixar em estreito, aí eu venho para números personalizados. Nos números personalizados, você consegue controlar aqui, ó, o tamanho. Então eu só venho aqui no final, vou subindo aqui um pouco, essa parte final, ó, até que fique lá embaixo a parte que eu quero. Então ficou aqui, se você vir no terceiro também já está ok, ó, então já está, cada folha já tem uma frequência certa. Então se você vier em próximo, verificar a impressão, ó, está correto. Posso salvar o PDF. Se eu abrir aqui a folha de frequência que ficou salva, não. Então você vai ver aí que vai estar gerado a folha de frequência. Eu posso imprimir todas sem ter precisando gerar de um por um, né? Eu automatizei esse processo de gerar a folha de frequência. Então foi isso, até mais, pessoal.